Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida. Só passando, irmãos, para avisar que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, para que quando os vídeos saírem, você possa estar recebendo eles. Amém? Irmãos, Deus ele me deu uma palavra, eu queria compartilhar com vocês aqui neste momento. Eu estava lendo, irmãos, aquela passagem em que fala que Davi, ele protegia as ovelhas de seu pai. Ele protegia o rebanho. Quando vinha um urso, quando via um leão, Davi, ele não se acovardava. Ele enfrentava o leão, ele enfrentava o urso para proteger as ovelhas de seu pai. E sabe o que é interessante, irmãos? Davi, ele era pastor de ovelhas. Só que esse trabalho, irmãos, de pastor de ovelhas, não era um trabalho muito bem visto. Não era um trabalho que as pessoas admiravam esse trabalho. Ao contrário dos seus irmãos. Os irmãos de Davi, eles eram guerreiros, eles eram valentes, eles eram soldados. E esse, irmãos, era um trabalho muito bem reconhecido pelas pessoas. O homem que era um soldado, ele era bem visto. As pessoas reconheciam isso como um trabalho de alta escala, um trabalho bem reconhecido pelas pessoas. Mas Davi não, irmãos. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Mas mesmo Davi, ele sendo um pastor de ovelhas, ele fazia isso com excelência. Ele fazia isso, irmãos, com todo zelo, com todo cuidado. Ele cuidava daquelas ovelhas com a sua própria vida. E eu acredito, irmãos, que um dos motivos, não foi somente esse motivo, mas eu acredito que um dos motivos pelo qual Deus escolheu Davi como rei foi porque Davi, por mais que ele tivesse um trabalho simples, ele fazia de todo o seu coração. Eu acredito, irmãos, que no momento em que Deus viu Davi trabalhando com excelência em algo tão simples, dando a sua própria vida, arriscando a sua própria vida para proteger uma ovelha, as ovelhas de seu pai, enfrentando o leão, enfrentando o urso. Eu acredito, irmãos, que nesse momento Deus ele pensou consigo: se Davi ele protege as ovelhas malhadas com a sua própria vida, se eu então fazer dele um rei, ele vai cuidar do meu povo com tamanha excelência, da mesma forma que ele cuida das ovelhas. Irmãos, eu acredito que esse foi um dos motivos, não somente esse, mas um dos motivos pelo qual Deus, ele fez Davi de um rei. Eu acredito que esse foi um dos principais motivos, irmãos, pelo qual Deus fez de Davi um rei. Deus consagrou, Deus ungiu Davi como rei. Porque Davi, irmãos, ele fazia com bastante excelência uma coisa tão simples. Imagina então o zelo que ele teria se ele se tornasse um rei de uma nação. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês aqui nessa manhã é: o que você tem feito com o pouco que Deus te deu? A palavra do Senhor fala para que nós venhamos ser fiel no pouco, que no muito Deus ele nos colocará. Mas sabe, irmãos, as pessoas, elas não são fiel no pouco, naquilo que ela tem, naquele emprego que ela está. Talvez você que esteja ouvindo, talvez você está num emprego em que o salário ele não paga muito bem, em que você não consegue fazer tudo aquilo que você quer fazer com esse salário. Mas, irmãos, Deus, ele fala para que a gente venha ser fiel no pouco e no muito, ele nos colocará.
Talvez você está numa igreja, e que é uma igreja pequenininha, que tem poucos membros, em que talvez as pessoas não têm muito conhecimento da palavra, as pessoas talvez não têm uma teologia assim muito avançada, mas você congrega nessa igreja. Você está aí nessa igreja. Irmãos, você não está aí por acaso. Deus, Ele quer que você seja a diferença neste lugar. Talvez você está num trabalho que você não goste, mas mesmo assim, irmãos, faça com excelência aquilo que Deus ele confiou a você. Davi, irmãos, ele não queria saber se o trabalho no qual ele exercia não era um trabalho bem visto, não era um trabalho muito reconhecido. Davi, irmãos, ele não queria saber. Ele fazia com excelência. E talvez, irmãos, aquilo que falta para Deus nos recompensar, para Deus nos honrar, é talvez fazer aquilo que já está nas nossas mãos com excelência. Irmãos, o pouco que você tem, Deus ele está vendo como você está agindo com aquilo que ele te confiou. Porque, irmãos, por mais que algo seja pequeno, talvez foi Deus que confiou aquilo para você cuidar. Deus ele quer ver como você vai sair, como você vai lidar com o pouco que ele te confiou. Porque, irmão, se você está cuidando muito bem daquilo que Deus te deu, por mais que seja pouco, por mais que seja um trabalho simples, Deus, irmãos, ele vê o que nós estamos fazendo com o pouco que ele nos dá. Porque se nós estivermos fazendo com excelência aquilo que ele nos deu, ele vai nos evoluir, ele vai nos confiar mais coisas em nossas mãos. Talvez Deus ele te dê uma casa, e a sua casa talvez seja uma casa simples, talvez até mesmo seja uma casa de aluguel, mas você talvez não cuida muito bem dessa casa. A pessoa ela pensa, uma casa de aluguel, eu não vou cuidar disso aqui muito bem, eu não vou zelar. Depois o proprietário da casa resolve essas bagunças, resolve o que tem que resolver. Eu não vou cuidar disso aqui porque isso aqui não é meu. Irmãos, esse pensamento é um pensamento muito errado. Tem pessoas, irmãos, que moram de aluguel e pelo fato daquela casa não ser dela, a pessoa ela não tem zelo nenhum por aquele lugar. Deixa tudo bagunçado e suja e não limpa e deixa tudo fora de ordem, tudo desorganizado. Não tem zelo, não tem cuidado por aquilo. E a pessoa, irmãos, ela faz isso simplesmente porque a propriedade não é dela. Então, se não é dela, ela não vai cuidar, ela não vai zelar. Irmãos, esse tipo de pensamento é um pensamento que está travando a nossa bênção de chegar, que está impedindo Deus ele de nos abençoar. Eu vou compartilhar com vocês, irmãos, o último exemplo, e nós vamos orar. Eu acredito, irmãos, que você já foi em um banheiro químico, aquele banheiro público, aquele banheiro que pode ser movido. Eu acredito, irmãos, que você já usou ou já entrou em um banheiro químico. Irmãos, você vê a sujeira que fica aquele banheiro. As pessoas, irmãos, pelo fato de não ser o banheiro da casa delas, elas sujam aquele banheiro. Se você já entrou num banheiro químico, talvez você saiba do que eu estou falando. Irmãos, é uma sujeira, é um descuido, é um desleixo que as pessoas têm por algo que não é delas. Eu fico pensando, será que essas pessoas também fazem isso na própria casa, no próprio banheiro? Eu acredito que não. Ou talvez, irmãos, até seja assim. Porque as atitudes da pessoa refletem quem ela é. Irmãos, nós vamos orar aqui neste momento. Nós vamos pedir a Deus para que Deus ele venha nos ajudar a fazer tudo com excelência. Não somente aquilo que é nosso, que nós venhamos cuidar, não, mas aquilo que é das pessoas. O trabalho que Deus nos confiou, a casa, até mesmo que talvez seja de aluguel,
que nós venhamos cuidar com excelência. Porque, irmãos, eu acredito que quando nós fazemos as coisas para Deus com excelência, se nós formos fiel no pouco, no muito, Deus, Ele nos colocará. Assim como Ele fez com Davi. Irmãos, Davi, ele era fiel ao seu trabalho. Ele arriscava até mesmo a sua própria vida pelo seu trabalho, um trabalho simples. Um trabalho assim que não era bem visto pelas pessoas. Um trabalho assim que não era muito reconhecido, mas Davi ele fazia com excelência. Nós vamos pedir a Deus, irmãos, nessa manhã, para que Ele venha nos ajudar a fazer tudo com excelência. Por mais que seja algo simples, por mais que seja algo pequeno, mas que nós venhamos fazer com excelência. Para que assim, irmãos, nós sendo fiel no pouco, Deus ele venha nos colocar sobre o muito. Deus ele venha nos recompensar. Amém? Vamos orar neste momento? Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento, ó Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Perdoa, Deus, as minhas falhas, as minhas fraquezas, as nossas transgressões, ó Deus, e as nossas iniquidades. Deus, eu te peço perdão por todas as vezes que nós fizemos com desleixo, com descuido, aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, ó Deus. Deus, nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós não tratamos com zelo aquilo que nos foi confiado, o nosso trabalho, ou até mesmo, ó Deus, a nossa casa, ou até mesmo, ó Deus, o nosso ministério. Eu não sei, ó Deus, o que o Senhor confiou na mão deste ouvinte, mas, ó Pai, nós te pedimos perdão por não estar fazendo com excelência o pouco que o Senhor nos deu, por achar que é tão pouco, por pensar que é algo tão insignificante. Mas, ó Deus, nós sabemos que nada é sem valor para o Senhor. O Senhor vê como nós tratamos, como nós cuidamos daquilo que o Senhor nos deu, por mais que seja pouco. E nós sabemos, ó Pai, que na Tua palavra está escrito que aquela pessoa que é fiel no pouco, o Senhor colocará sobre muito. Deus nos ajude a ser fiel naquilo que o Senhor nos deu, por mais que seja pouco, por mais que seja algo tão simples, mas que nós venhamos fazer com excelência, ó Deus, para o Senhor. Porque nós sabemos que é o Senhor que vai nos recompensar. Não é o homem, ó Deus, que vai nos recompensar, mas sim o Senhor. Assim, ó Deus, como o Senhor recompensou Davi. Davi, ele cuidava das ovelhas malhadas de seu pai. Era um trabalho tão simples. Mas Davi, ele fazia isso com tanta excelência. Ó Deus, que no momento certo, o Senhor o honrou. O Senhor o ungiu como rei, o consagrou como rei. E da mesma maneira, ó Deus, eu lhe peço para que o Senhor venha nos ajudar a fazer tudo com excelência. Tudo, ó Deus, por mais que seja algo simples, mas que nós venhamos fazer com zelo, com cuidado, acreditando que o Senhor vai nos recompensar. É isso, ó Pai, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo, ó Deus, no milagre e crendo na vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã, às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.